Precisa ter a mente aberta para todos os assuntos. Olha que legal isso. Mente aberta não é aceitar tudo, tá? De repente o Paulo pode falar algo para mim que eu não concordo com o que o Paulo está falando. Mas eu tenho a mente aberta de ouvir o que o Paulo está falando e tentando entender por que o Paulo chegou naquela conclusão ali, que para mim é tão absurda assim, sabe? Nós somos cristãos. E uma vez uma pessoa perguntou assim para mim, na verdade ela não perguntou, ela comentou, né? Ela comentou comigo, ela falou assim: nossa, Luísa, eu estava com uma pessoa que segue o budismo, ou eu estava com uma pessoa católica mesmo, e aí eu lembrei de uma coisa que você me falou, e realmente assim, eu percebi que a pessoa teve uma abertura melhor quando eu fui falar com ela. Teve uma vez, irmãos, que eu pedi para uma pessoa fazer um trabalho para mim, nem sabia de nada. Quando eu cheguei na casa dessa pessoa, da empresa dessa pessoa para retirar, eu conversando aqui ó, com a pessoa aqui, ó, de repente, em algum momento a pessoa questionou aquilo que eu pedi para ela fazer. Ela se ligou, lógico, que o que eu estava pedindo para fazer era porque eu sou cristã. E aí ele virou para mim e falou assim: você é cristã? Aí eu falei assim: sou sim. Aí ele falou: mas você é cristã evangélica ou você é cristã católica? Que, né, tem esse negócio agora, né? Aí eu falei assim: eu sou cristã evangélica. Aí eu falei para ele e falei assim: você crê em Deus? Ele falou: eu creio do meu jeito. Aí eu falei: que jeito? Aí ele falou assim: eu sou do candomblé. E essa pessoa que questionou esse negócio comigo, que eu acabei de falar, estava junto. E aí eu falei assim: então, mas é que não existe Deus dos crentes, nem Deus do candomblé, nem Deus dos católicos. Deus é Deus, né? Deus, ele é soberano aqui, ó. Aí ele falou: realmente. Nossa, tá aí uma coisa que é verdade, é verdade. Tanto é que nós cremos, viu, que Deus é isso aí que você falou. E ficou muito bom o trabalho que ele fez para mim. E eu tento enviar para ele um monte de coisa dos trabalhos que nós fazemos. E ele aceita muito bem. E aí eu fiquei pensando o seguinte: muitas vezes, eu ouvi isso ontem, na verdade. Muitas vezes tem coisas que vão vir para nós de uma forma tão quadrada, e essa pessoa, ele, né, propriamente dito, ele fez para mim o melhor preço, o melhor trabalho. Ele me deu um atendimento muito legal. Nós conversamos depois, posterior a isso, nós conversamos, e assim, ele abriu algumas coisas da vida dele, e aí eu comecei a entender o seguinte: tudo que nós fazemos tem um propósito. Por isso que o mais importante é o processo. E olha que legal. Eu concordei com o fato dele ter essa opção, né, religiosa? Não. Mas eu tive a mente aberta de ouvi-lo, de saber por que ele frequenta essa religião e por que ele de fato acredita que ela é a correta. Eu ouvi, eu tenho a mente aberta, ó. Só não concordo. Tem pessoas que, se você falar alguma coisa contra o que ela acredita, meu Deus, é a Terceira Guerra Mundial. Olha que legal. Jesus, o maior psicólogo que já existiu no mundo, onde ele estava, ele dava um jeito de responder uma pergunta com outra pergunta. Porque você só consegue conhecer de fato as pessoas, ou as empresas, ou aonde você está entrando, quando você pergunta. Pergunta é poderoso, pergunta é muito poderoso, é verdade isso daí, eu estou aprendendo isso aí também. Você ser flexível, você não agir no momento. Então, por exemplo, você está conversando com alguém a respeito da sua empresa e de repente alguém vai e solta uma crítica da sua empresa. De qualquer coisa, viu? Sobre qualquer assunto, mas é da sua empresa. Você olhar e falar assim: por que ele está me criticando? O que está acontecendo? Porque você não pode imaginar que ele é a única pessoa que está criticando o seu negócio, tá? Também tem isso. Às vezes tem um monte de gente falando o que ele está falando, só que ele está falando para você. E tem pessoas que estão falando para terceiros. Uma vez falaram que a coisa mais poderosa que tem é você perguntar, por exemplo, para as pessoas verdadeiras, né, irmãos? A respeito de quem você é ou da sua empresa.
Porque se você vai fazer um geralzão, você não consegue colher essa informação. Mas se você conhece pessoas sinceras e fala assim, olha, o serviço que eu já fiz para você, o que você achou? Aí a pessoa, se ela tem uma consideração por você, ela vai falar, não, muito bom, legal. Aí você fala assim, ela não vai ser sincera, porque não vai, viu, irmãos? A pessoa ama, né? Então ela gosta, ela admira. A segunda pergunta é a mais poderosa. Se você pudesse mudar alguma coisa no meu serviço ou na minha empresa para melhorar, cara, é importante você me responder isso. Assim, na sua opinião, o que você acha que eu deveria fazer? Ou melhorar, assim. Aí sai a verdade. Porque sabe por quê? Ela não vai achar que o que ela está falando ali, ela vai te magoar. Pelo contrário, ela já acha que você vai, de fato ela está te ajudando. Mas esse senso de sentimento assim, que legal, ele quer saber a minha opinião. Então, o que eu falo é importante. Primeiro, a pessoa já se sentiu importante, irmãos, meio caminho andado. Então, Felipe, eu acho assim, eu percebi que demora muito o seu atendimento. Mas, assim, eu, irmão, nem ligo pra isso, viu? Aí você fala, legal isso que você falou. Ô, Tiago, eu gosto demais do serviço que você fez. Mas, de repente, se você tivesse mais um funcionário, se você tivesse, por exemplo, tal coisa, que mais pra frente eu sei que você vai ter, também era legal. Irmãos, ele não sabe, mas ele tá criticando, ele tá falando a real pra você, de uma maneira carinhosa e polida, porque na hora que você fez a pergunta, ele se sentiu importante, ele acha que aquilo que ele está falando é relevante. Porque se você chegar no supletor e falar assim, fala aí o que você acha, ele vai falar, ótimo, melhor do mundo. Não é a pergunta que é poderosa, é como é feita a pergunta que é poderosa. Entendeu? Não é nem a pessoa que vai responder, é como ela vai responder. Eu falo isso, irmãos, porque eu não sou hipócrita. Eu conheço pessoas que eu amo assim, e essas pessoas têm empresas. E tem coisa que essas pessoas fazem na empresa delas que eu não gosto. Eu já comentei várias vezes com o Júnior. Júnior, você viu isso aqui? Essas pessoas que eu estou falando, não são todas, viu, irmãos? É um ou outro. Elas nunca chegaram em mim e fizeram essa pergunta. Lu, assim, você que me conhece a minha empresa, meu serviço, se você pudesse dar uma opinião assim, top, assim, para dar uma melhorada, o que você acha? Irmãos, eu fico suplicando para a pessoa me falar isso. Porque eu não tenho como chegar nessa pessoa, porque eu conheço essas pessoas que eu estou falando, e essas pessoas que eu estou falando, elas têm resistência a opiniões. Senão eu já teria chegado. Como eu respeito o livre-arbítrio, eu fico torcendo para, de repente, uma situação lá perguntar. É aquilo que eu acabei de falar, né? Às vezes a pessoa, ela não quer ouvir. Engraçado, é legal pra caramba o que elas fazem. Veio até uma aqui especial na minha mente. É legal pra caramba o que ela faz. Mas tem anos que ela está no mesmo lugar. Já era pra estar muito lá na frente. Mas ela não quer ouvir. E tá tudo bem, obrigado. Por isso que eu lamento, porque eu sei o potencial que essa pessoa tem. Eu sei. O ser humano tem a mania de rejeitar tudo aquilo que ele não entende. Exemplo, irmãos, vamos pegar aqui uma coisinha bem didática. Tem matérias na escola que nós estudamos que a gente fala assim, eu odeio matemática. Aí esses dias eu estava conversando com alguém, assim, trocando uma ideia, e essa pessoa virou e falou assim, você era boa em quê na escola? Aí eu falei assim, não, ele falou assim, no que você era ruim na escola, foi isso? Eu falei, olha, por incrível que pareça, educação artística. Aí ele começou a dar risada e falou assim, você tá de brincadeira? Eu falei, eu era tão ruim que eu pagava os trabalhos na escola para o pessoal fazer para mim. A minha árvore, a minha casinha, coisa tão básica assim, né, para fazer, era a única coisa que saía. Se precisasse fazer alguma coisa a mais, eu não gosto, eu não sei, não gosto. Então, aí ele virou pra mim, olha que legal isso, ele virou pra mim e falou assim, não, então peraí. Olha o que você ouviu o que você falou? Aí eu falei, que eu não gosto. Ele falou, não, Lu, olha o que você falou, eu não sei fazer e eu não gosto. Não é que você não gosta, você não sabe fazer. No dia que se algum dia você falasse, deixa eu aprender esse negócio aqui, e aí você descobrisse que você tem capacidade, que é top os seus desenhos, que é legal a forma que você pinta, que você faz e acontece, você ia falar, não é que eu gosto de educação artística? Então não é que você não gosta, você não sabe.
Tudo aquilo que o ser humano não sabe, ele é resistente, ele fala que ele não gosta. Então, de repente, na nossa empresa tem algo para nós fazermos, por exemplo, aí você fala, mas eu não gosto, não é que você não gosta, é que você não sabe. Aí tudo aquilo que nós não sabemos, nós não fazemos, não aperfeiçoamos, não temos resultado, ponto. Eu achei legal isso, porque é verdade, essa conversa assim, paralela com ele, foi legal porque abriu minha mente, eu não tinha pensado sobre isso. A mente aberta é um passo importantíssimo para a prosperidade e também para entender seu propósito, ou seja, esforço concentrado traz resultado, e traz mesmo, irmãos. A gente acha que isso é só no esporte, ou isso é para grandes performances, não é. Eu acabei de contar desse rapaz aqui, que ele fazia com o que tinha todos os dias. Ele falou que as pessoas falavam, meu, você está muito obstinado, porque eu acho que ele era tão pequeno e sonhava tão alto que as pessoas não conseguiram alcançar, sabe, a mentalidade dele. Ele falou que até os pais dele, na época, ficaram preocupados com ele, porque falou, meu, você não tem mais vida? Você não quer sair com seus amigos, sei lá, espairecer? Ele, não, eu estou concentrado. Temos que tomar cuidado até com quem a gente compartilha o nosso esforço concentrado, para as pessoas não desanimarem a gente. Falar que você é obstinado, que você está vendo demais, na verdade, você viu o que era certo, é elas que não estão tendo a visão que você está tendo. Luísa, onde eu devo colocar meu esforço concentrado? Normalmente no que você está fazendo hoje. Não inventar a roda não, irmãos. Então, por exemplo, eu vou pegar por mim. Eu estou fazendo um negócio, agora estou falando o fato. Eu estou fazendo um negócio. Aí eu percebi que eu comecei a desfocar, sabe por quê? Não é porque eu não quero fazer o negócio. Eu comecei a desfocar porque eu falei assim, peraí, eu vou fazer duas coisas que elas não são iguais, mas elas se conversam. Irmãos, elas se conversam. Olha o que eu falei, mas elas não são iguais. Como que eu vou ter o mesmo foco se elas não são iguais? Elas só se parecem. Sabe o que aconteceu? Eu respirei fundo e falei, eu vou me concentrar nesse negócio aqui. Estou falando isso para vocês, é muito sério que eu vou falar aqui. Eu vou me concentrar nesse negócio aqui. E eu comecei a me concentrar nesse negócio de uma maneira absoluta. Eu nem gosto de usar essa palavra, porque eu já falei para vocês, né? Eu tenho dificuldade para ficar numa única coisa, num único ponto. Mas eu posso falar que é absoluta. Sabe o que aconteceu? Do nada. Apareceu algo referente a isso que eu falei, que eu estou fazendo de forma absoluta. Abriu tipo uma janelinha. Aí eu falei, ué, que legal. Deixa eu lá ver o que tem na janela. Olhei na janela e vi que nessa janela tinha algo referente a isso, mais um pouquinho. Aí eu fui lá nessa janela. Sabe o que comecei a perceber? Que agora eu estou focado em algo que está trazendo para mim coisas, pessoas e situações que talvez até já era para estar acontecendo, mas eu não estava com foco total nesse negócio. Então, por exemplo, o foco, eu tinha que ir até a janela para ver essa segunda coisa ali. Eu não ia. Aí eu falava, espera só um pouquinho, deixa eu fazer essa daqui que eu já volto ali. E nessa, irmão, ó, e nessa, a hora que eu cheguei na janela, eu falei, mas gente, era só ter vindo aqui. Então eu entendi. Não tem muitos dias isso, viu? Isso que eu tô falando aqui. Uma coisa está puxando a outra de uma forma que eu não sei explicar o que está acontecendo. Já estou falando aqui, não sei. Mas começou a acontecer uma coisa, porque eu falei que eu ia focar ali e acabou. Eu vou até ali, agora eu vou. Aí hoje aconteceu uma outra coisa, até o Júnior falou assim, mas essa já é outra coisa? Dessa mesma coisa? Eu falei, aqui. Peguei o celular e mostrei, aqui ó. Eu falei, é isso ou não é? Ele falou, é. Dá certo ou não dá? Ele falou, dá. Irmãos, eu não estou falando de uma coisa para vocês aqui que eu não estou vivendo, eu estou falando de uma coisa que eu estou vivendo. Esforço concentrado. Esforço concentrado. Tenta achar o esforço concentrado da sua empresa. Tenta vir na sua mente aí o que é o esforço concentrado no que você está fazendo hoje. É isso que vai te dar visibilidade para a próxima fase, que é o que está acontecendo comigo. Eu não ia conseguir ver o que eu estou vendo, irmãos, se eu não estivesse olhando nitidamente para esse negócio que eu estou olhando agora. Pronto, estou olhando ali, ó, e agora eu estou vendo tudo, até o que não deveria. Literalmente até o que eu não deveria. Você está no meio do aprendizado necessário, da maturidade necessária para descobrir o seu propósito e prosperar de vez. Eu entendi uma coisa.
Eu vou prosperar nesse negócio que eu estou fazendo? Eu vou prosperar nesse negócio que eu estou fazendo? Porque, além do esforço e do foco necessário, eu estou aprendendo uma coisa que é isso aqui que eu acabei de ler, que é a maturidade necessária para quando esse negócio chegar literalmente até mim, eu saber resolver as coisas que vão vir junto com isso, que eu sei que vai vir. Por isso que eu vou falar de novo. O processo é o mais importante. E eu diria que o primeiro deles é foco necessário. Coragem é obrigatório para quem quer prosperar, né? Porque o risco está sempre aí, sempre aí. Lembra que eu acabei de falar que eu estava focando em duas coisas que eram parecidas, mas não eram iguais. Vocês concordam que, se vocês prestarem atenção no que eu falei, tem uma coisa paralela aqui, não tem uma coisa paralela? Vocês concordam que eu deixei esse negócio em stand-by aqui? Eu tive que ter coragem para fazer isso também, tá? Total coragem, viu? Não tô falando que eu fiz porque eu quis, não. É porque eu entendi que não dá para ter dois focos. Foco é foco, né? Senão fica assim, né? Então você tem que ter coragem muitas vezes de abrir mão daquilo que você acha que está dando certo. Você acha, aí você fica focado ali, mas na verdade você sabe que não está dando. Na prática potencialize o que está dando certo. Irmãos, um exemplo. Isso aqui vai caber bem para o Tiago, porque essa história ela é real. Eu não sei fazer muito bem essa conta, Tiago, porque eu não sou desse segmento, mas foi mais ou menos assim. Essa pessoa que falou isso para mim, ela é o meu mentor. Essa pessoa, ela mora num condomínio em Alphaville. Essa pessoa virou para mim e falou que um belo dia, à tarde, 3 horas da tarde, ele estava voltando do escritório. Quando ele entrou no condomínio dele, tinha 2 garotos com uma VAP, é VAP que fala? Lavando 2 veículos de um vizinho, né? Lá. Aí ele passou, olhou aqueles 2 garotos. Ele é muito visionário, né? Aí foi embora. Outro dia ele foi trabalhar. Voltou no outro dia para a casa dele novamente, só que era um pouquinho mais tarde, já era umas 5 horas da tarde. Naquele dia era 3, lembra? Estavam lá novamente os garotos em outra casa lavando um veículo. Aí ele falou, vou parar. Essa história é real, tá? E aí ele parou o carro e foi lá. Na hora que ele chegou, quando ele foi chegando perto desses garotos, que ele desceu do carro, né, e veio andando. Quando ele foi chegando perto dos garotos, um deles falou assim, boa tarde, senhor. O senhor quer que nós lavamos o seu carro? Aí ele falou, depende do que a gente conversar aqui. Aí esse garoto virou para o outro, que esse garoto ouviu, né, o outro que estava lavando, né, com a VAP. Ele veio, cumprimentou, falou, boa tarde, senhor, tudo bem? O senhor se importa de falar só com ele, só para não atrasar meu serviço aqui? Tiago, por favor, não quero atrapalhar, aliás, o serviço de nenhum. Vocês podem estar trabalhando e fazendo aí, que eu vou conversando aqui com vocês. Aí ele falou assim, e eu ainda brinquei, ainda falei, ó, vocês estão usando as mãos e não a boca, então você conversa comigo com a boca e usa as mãos, tá tudo bem. Foi o que eles fizeram. E esse negócio que vocês estão fazendo aqui? Porque ele falou, irmãos, primeiro, o que me chamou a atenção, ele falou para mim, 2 garotos dentro de um condomínio em Alphaville, com uma vapezinha, um sorriso aqui, uma educação, porque eles sabiam onde eles estavam, alguém já tinha cantado a bola para eles, né? No mínimo, né? No mínimo. Eu imagino até esse cantado de bola que eu falei, assim, de repente até um vídeo que esses meninos, né? Vai saber, né? De onde veio a informação. E aí ele falou assim, e aí, como que é esse negócio aí? Aí ele falou assim, não, a gente lavou uma vez um carro, aí esse rapaz falou que morava aqui, e aí ele lavava o carro toda semana com a gente, aonde nós estávamos. E aonde vocês estavam? Ah, era um outro lava rápido. Só que aí a gente percebeu, esse rapaz, ele ficou mais colega da gente. E toda vez ele até dava assim uma gorjeta para nós. Só que aí ele parou de ir. E aí a gente perguntou pro dono do Lava Rápido, do nosso ex-patrão, por que ele não estava vindo mais, porque a gente achou que a gente não estava fazendo um bom trabalho. E aí esse meu ex-patrão falou que não, é que na verdade agora o escritório dele tinha mudado para cá. E não teria mais como ele ficar deixando o carro para nós, até porque não tinha nada a ver o caminho, né, que ele fazia.
E aí nós dois pedimos o contato dele, pra gente pelo menos uma vez por semana ir lá e lavar para ele na casa dele, onde ele, no escritório, onde ele estivesse. E essa pessoa, irmão, esse meu mentor falou assim, que na hora que ele falou isso, ele já falou, para tudo. Os meninos já entenderam como é que funciona o negócio. Aí ele virou e falou assim, mas e essa casa é essa que vocês estão hoje? Ele, não, é a casa que nós estávamos ontem, que tem 2 carros dele e da esposa dele. E aí ele falou que ele ligou, né, para ele, o patrão dele pediu autorização, aquela coisa toda que nós sabemos, né? Ele, não, os meninos aí trabalham direitinho, não, pode ir. Se eles puderem vir até aqui, melhor ainda, né? Foram até lá, levaram a vapezinha, né? Usam a água do condomínio lá, tá direitinho, trabalho top. Aí esse cara do condomínio, quando terminou tudo, ele falou, o menininho, esses 2 garotos falaram assim para ele, olha, você gosta do nosso serviço? Gosto, muito legal, vocês fazem direitinho. Aliás, parabéns até pela essa disposição que vocês vieram até aqui. Realmente vocês querem trabalhar. Vocês vão longe, hein? Aí ele falou assim, então a gente vai longe se tiver pessoas para nos ajudar. Esse empresário, né, que é um empresário, falou, conhece, né, essa pessoa que eu tô falando, falou assim, ué, mas como assim? Ele falou, não, a gente não quer que você pague nada pra gente do que a gente não entrega. Mas se você puder falar isso que o senhor está falando para nós, para as pessoas que o senhor conhece aqui dentro, já ajuda muito. Irmãos, o que vocês acham que aconteceu? Aí essa pessoa, o meu mentor, falou assim, tá, mas vocês fazem o cálculo direitinho desse negócio? Não, a gente está aqui trabalhando. Vamos fazer o seguinte, na sexta-feira, eu vou pegar vocês, a gente vai dar uma volta, eu vou conversar um negócio com vocês. Eu vou semear um negócio na vida de vocês. E foi o que ele fez. E ele catou papel e caneta. E ele começou a explicar para os garotos o seguinte, se você fazer 3 carros por dia, é X. Mas se você fazer 5, é Y. Você precisa saber que essa VAP que você tá é muito fraquinha. Você perde muito tempo com ela. Você precisa investir no que você vai usar, que vai trazer agilidade, né, uma melhor dinâmica. Então, às vezes, você está economizando numa coisa que é prioridade. Então, peraí, compra uma VAP mais potente, paga, nem que vocês tiverem que ficar um mês sem dinheiro. E aí, ele foi ligando, irmãos, são garotos, não sabem nada. Essa pessoa que eu tô falando é uma pessoa surreal, de tudo. E os meninos cataram ali aquelas palavras como se fosse assim, eu descobri a América. Por que eu estou contando isso? Porque esses garotos, eles tinham a disposição, né? Só que vocês concordam que essa disposição deles, dos dois, não seria suficiente a longo prazo, se eles quisessem crescer, que é o que nós estamos fazendo aqui, querendo crescer. Eles não sabiam essa dinâmica da VAP. Para eles, na cabeça deles, não, aqui tá bom, não tá bom essa VAP aí. Eles não entenderam que para eles pagarem essa VAP, eles tinham que fazer X clientes por dia e não mais Y por dia. Eles teriam que começar a entender de fato como que funciona ali na região esse trabalho que eles estavam fazendo, que é o delivery. Eles entenderem que talvez em algum momento vai ter que colocar outras pessoas junto. Teve uma hora que ele ainda falou assim, o meu mentor falou assim para eles, outra coisa, viu, vocês são um braçal, né? Vocês sabem que vocês começaram um negócio do nada, vocês já estão dentro do meu condomínio, que é um dos maiores em poder aquisitivo daqui. Vocês sabem disso? Sabemos. Vocês são a mente pensante, Vocês não são braçal. Vocês não vão ficar ricos sendo braçal. Então vocês comecem a pegar garotos da idade de vocês e treinar igual a vocês, para vocês só administrarem. E de repente, vai que vocês sejam famosos aqui em Alphaville por serem a maior... como que ele chamou? Que ele usou até um termo que eu não me recordo. Já não sei se é ducha delivery, uma coisa do tipo. De Alphaville. Diz que eles riram. Falou, não, seu fulano, nem precisa ser tudo isso, não. Aí ele falou, ele falou que era até o menor que falou isso. Nunca mais repita isso que você falou. Porque nada vai adiantar do que eu estou falando aqui se você não acreditar nisso que eu estou falando. Muda a sua mentalidade. E os seus resultados também mudarão.
Você acredita nisso? Qual era a chance de você sentar? Qual era a chance de vocês dois estarem agora na minha frente? Irmãos, primeiro que eu já vou abrir um negócio aqui para vocês. Esse mentor, essa pessoa, quando ele vai fazer esse tipo de mentoria com empresários, né, níveis, né, de empresários, até onde eu sei, né, é 150 mil que ele cobra para poder fazer algumas mentorias que ele faz, e até mais que isso, dependendo do que ele vai fazer. Esses meninos não sabem nem o que é 150 mil, né, irmãos? Na boa. Então, quando ele conversou com os meninos, falando no sentido de, ó, se vocês soubessem quem está falando isso para vocês. Se vocês me perguntarem agora, Luiz, qual foi o grande final desses garotos? Eu não sei. Ele não abriu. Ele não abriu. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Esses garotos, eles precisaram, os dois precisaram, entender como é que funcionava aquilo que eles já sabiam fazer. Porque o fato de nós sabermos algo não quer dizer que nós sabemos fazer de fato aquilo ali. Você pode estar fazendo de uma forma genérica e é por isso que não tem resultado. E eu acho maravilhoso o que ele falou, sabe por quê? Porque é aquilo que nós estávamos falando aqui, ó. Quando você entende que aquilo que você está fazendo, na verdade, não é para você mudar, muitas vezes. É para você potencializar. Ele falou para os garotos abrir um lava rápido? Não. Ele falou, continua fazendo o que vocês estão fazendo, só que agora com mais empenho. Agora usando uma VAP melhor. Agora pedindo para esse rapaz aí, ó, que elogiou vocês, fazer a propaganda boca a boca, essa é poderosa.